Olá, amigos! Hoje nós estamos recebendo na redação do Jornal da Imprensa, em nossa mesa redonda, o vereador Anselmo Pereira, que está em seu 7º mandato no Legislativo goiano. Ao meu lado, o jornalista Antônio Lessa, diretor-presidente do Jornal da Imprensa, que vai nos acompanhar também nesta entrevista. Anselmo, obrigado pela sua presença. Maranhense de nascença, goiano de coração. Como é que foi sua infância lá em Riachão, no Maranhão? Na verdade, eu tenho que me lembrar bem menos, né, do que a minha permanência no município de Goiânia e no estado de Goiás. Mas meus cumprimentos primeiro ao companheiro Lessa, que é um dos jornalistas que eu considero com o maior gabarito no estado de Goiás. Um homem que entende da vida administrativa e, melhor, tem um entendimento amplo da vida política, principalmente dos bastidores. E a você, o Júnior, que eu já acompanho há muito tempo, através do nosso Jornal da Imprensa, que eu tenho o prazer de estar continuadamente lendo-o, para que você tenha o resumo dos fatos políticos e administrativos. Mas chegando do Maranhão em 1966, vim aí com uma idade muito pequena, entre 13 e 14 anos, no Maranhão nós tínhamos as mesmas atividades que eu tenho aqui, exceto que lá eu não era vereador, mas já era político. Meus avós eram prefeitos na cidade por 3 mandatos, Coronel Antônio Pereira. Meus pais também tinham a mesma atividade que nós temos até hoje, que é farmácia. Ou seja, se nós somarmos os 45 anos de farmácia de Goiânia, mais os anos de farmácia do Maranhão, da cidade chamada Riachão, entre Balsas e Carolina, nós temos mais de 60 anos de atividade ininterrupta de farmácia. Então lá era a mesma atividade, farmácia e política, exceto que lá eu militava para os meus parentes. Hoje eu milito na minha própria atividade de vereador. E como é que foi essa fase de transição da sua vida do Maranhão aqui para Goiânia, aos 15 anos de idade? Nós viemos em busca de melhor qualidade de ensino, de estudo. Passamos um ano, eu passei um ano estudando na cidade de Porto Nacional, no antigo nordeste do estado de Goiás, e definitivamente minha família tomou a liberdade de vir para Goiânia, uma cidade extremamente fria naquela época, muito fria, e a primeira visita que eu cheguei aqui em Goiânia foi visitar Pedro Ludovico Teixeira. Eu fui visitá-lo, amando do meu avô, e que ele tinha uma grande amizade com Pedro Ludovico Teixeira e também com Mauro Borges. Fizemos visita e fomos morar no setor universitário. E vou lhe dizer uma coisa, o primeiro prédio que eu vi na minha vida foi justamente o prédio onde estou nesse momento dando entrevista. Era um prédio alto, amarelo, de um banco, e que ainda permanece e que hoje ainda é o escritório do nosso Jornal da Imprensa. Diga-se de passagem, edifício mercantil na Avenida Goiás. Justamente. Anselmo, aos 20 anos de idade você já despertou para a política, sendo inclusive presidente da Associação dos Moradores do Setor Universitário. Como é que foi isso? Eu com atividade de farmácia e já tendo no sangue também a participação política, principalmente comunitária, eu comecei a me envolver no setor universitário com as grandes necessidades. Naquela época não tinha asfalto, o asfalto ia só até a Alameda do Botafogo. Você subir para a Avenida Universitária com chuva, só Deus. E os maiores prédios que tinha em Goiânia eram justamente do Banco Mercantil e os prédios das universidades em volta da Praça Universitária, que não tinha nada de urbanização, exceto que nas laterais desses prédios era cheio do que nós chamávamos de invasão. O setor universitário foi formado quase que preponderantemente por invasões de áreas públicas. E eu tive que, inclusive, no futuro, legalizar todas. Então, eu me envolvi no processo comunitário, reivindicação para água, para esgoto, benfeitorias, e isso me despertou a vontade de pleitear um processo eleitoral. E assim eu fiz em 1976, e vou dizer, o partido, não tenho que negar, foi o partido que na época me acolheu, eu fui suplente de vereador do Partido da Arena. Eu assumi mandato ainda no Partido da Arena em 77, 78, 79, cujos vereadores daquela época já estão quase todos falecidos. E a faculdade de Direito?
Essa eu tive que exercitar porque eu tinha influência da farmácia para fazer medicina. Terminei fazendo vestibular de medicina, não logrei êxito, prestei para a faculdade de Direito, passei em segundo lugar na UCG. Me formei no tempo recorde, em menos de 3 anos e meio, e vim a exercitar ainda algumas atividades jurídicas, como advogado, como, na época, juiz do Juizado Especial de Pequenas Causas. Eu fui juiz arbitrador durante muito tempo, concomitantemente exercitando o processo eleitoral. De 1982 para cá, todos os meus pleitos foram, graças a Deus, vitoriosos, inclusive um mandato de deputado estadual que eu assumi e renunciei para voltar para vereador. Anselmo, você tem uma característica um pouco diferenciada da maioria dos políticos goianos. Explico por quê. Você tem um dom de fazer amizade que se consolida ao longo do tempo, sobretudo pela sua conduta. E você não mudou em todos esses anos e durante todos esses mandatos. Como construir um perfil e uma personalidade com essa sua característica, que você é eu vou usar a expressão correta, você é um cara que todo mundo encara com aquele prazer da amizade. Por quê? Como você conseguiu isso? Um dia um jornalista também, do mesmo naipe do seu, jornalista antigo, que ainda mantém um jornal diário, mandou me perguntar que queria fazer uma entrevista com 2 políticos que ele notou que tinha mais mandatos. Não qualidade de mandatos, mas mais mandatos. Chamou o tal prefeito Elis Rezende e me chamou. Falou, vou dar uma página para você, uma página para o prefeito, para vocês falarem a história de vida de vocês. Você tem mais de 30 anos, ele também tem mais, tem quase 50, eu quero. Agora, qual é o segredo de você manter essa base e manter esse eleitorado fiel, que é muito mais amigo do que eleitor? E você acabou de desenhar, eu tenho mais amigos do que eleitores. Eu disse, só tem uma coisa, eu não preciso de uma página para dizer o segredo, é uma palavra. Tudo que você faz na vida, independente da política, independente da religião, da questão familiar, do trato comercial, você tem que usar uma única palavra. Dê a ele e a todos os momentos a palavra chamada atenção. Você é um político, um líder na capital do estado, que já poderia ter sido ou exercido outros mandatos, além do de deputado, inclusive de prefeito de Goiânia. Mas me parece que você tem uma vocação muito pessoal e uma relação muito íntima com Goiânia. Faz parte realmente da sua vida todo esse processo? Faz parte. Goiânia, ela faz parte da minha vida na sua plenitude. Eu não concebo a ideia ainda de deixar o processo legislativo da Câmara, deixando Goiânia ainda com algumas intervenções que precisam acontecer. Eu tive o privilégio de passar para os 2 últimos planos diretores, e esse agora, do qual eu faço parte do Conselho da Política Urbana do município de Goiânia, sou um dos vereadores que faz parte há mais de uma década. Eu fui relator na Comissão de Justiça do novo plano diretor da cidade, estou cobrando a sua atualização e eu espero ainda ser o porta-voz da sua nova reformulação. Com tudo isso, você começa a criar dentro de si um querer bem pela cidade que não deixa você se desligar para cuidar de outras ações e de outros municípios. Eu acho que, pela minha experiência, eu teria o mesmo sucesso se fosse deputado. Mas eu tenho convicção que Goiânia ainda precisa de uma mão e de uma cabeça experiente dos pequenos problemas e desafios que nós temos. Por exemplo, precisamos desafiar o trânsito da cidade, a mobilidade, o transporte de massa, mais do que nunca. Já estamos promovendo um equilíbrio no programa habitacional, mas temos ainda também que fazer uma revolução no problema do trato da saúde da nossa cidade. Esses 3 gargalos precisam ser ainda de uma atenção muito especial. Na sua opinião, com essa visão muito própria e íntima dos problemas da cidade de Goiânia, eu faço uma pergunta.
Deixemos os políticos de lado, os administradores de lado. O goianiense está preparado para o que está acontecendo na sua cidade? Eu tenho uma convicção que a sociedade precisa ter uma participação muito maior. Primeiro porque a questão política está tendo um descrédito muito grande. Quando você fala em política, o descrédito é tão grande que há uma apatia do munícipe de participar. Ele mesmo já começa a criar o descrédito diante de tantas incoerências que o mundo político demonstra para a sociedade. E o goianiense não foge o contexto nacional, da sua descrença, da sua não animação pela gestão pública e pelos procedimentos públicos. O goianiense, ao meu entender, não é que ele não está preparado, ele está distante de querer promover as transformações políticas que Descrente. estão. Descrente, absolutamente descrente, porque ele está inserido dentro do contexto nacional. Anselmo, o senhor foi vereador pelo PDS, vereador pelo PMDB e desde 2000 está nas fileiras do PSDB. De lá para cá, de 1983 para 2011, qual a diferença do poder legislativo daqueles tempos para os de hoje? O poder legislativo se tornou muito mais participativo e realmente mais cobrado. Hoje, eu estou falando diante de uma Câmara. Dentro de poucos minutos está na mão do eleitor. Isso é importante. Eu ontem fiz um teste. Coloquei uma notícia no Facebook. Enquanto eu atendia um cliente na farmácia, que eu voltei, tinha 75 inserções falando e comentando sobre o episódio. Então veja que a Câmara Municipal de Goiânia hoje, ela está intimamente ligada à população e a população, embora tenha essa apatia, ela cobra, ela censura, ela provoca, ela dinamiza o processo. Ela não aceita os erros do legislativo. Até porque hoje, nos dias de hoje ela é pluripartidária, né? Sim, ela é pluripartidária e outra coisa. A sociedade ela tem um conjunto de segmentos organizados, sintonizados diuturnamente com os grandes problemas da nossa cidade, com a solução dos problemas, com os mecanismos que você precisa provocar para promover a transformação da cidade, os vetores que você cria dentro do processo legislativo municipal e do executivo. E, no outra contrapartida, a inserção daquelas comunidades que provocam a transformação, e se não provoca a transformação, promove a crítica. Hoje, a Câmara Municipal de Goiânia, embora precisa melhorar a maneira qualitativa ainda, mais de estar sintonizada com a população, ela tem cumprido aí realmente o seu papel. A gente vai dar um pequeno intervalo e voltamos no próximo bloco.